No princípio, Deus, antes do tempo existir, antes da matéria ser formada, antes que qualquer coisa tivesse nome, havia Deus. Não um Deus limitado pela criação, mas o Criador absoluto, eterno, soberano. Nada o formou, nada o iniciou, nada o sustenta, ele simplesmente é. O universo não nasceu do acaso, não surgiu de um colapso sem sentido. Tudo começou quando Deus decidiu falar. E quando Deus fala, a eternidade se curva à sua voz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não havia ordem, não havia luz, não havia vida, mas havia propósito. E talvez, enquanto você ouve essa mensagem agora, também existam áreas da sua vida que parecem sem forma e vazias, esperando apenas uma palavra de Deus para começarem a mudar. Então Deus disse: haja luz. A luz rompeu a escuridão como um decreto irrefutável. Não houve resistência. A criação respondeu em obediência imediata. A luz não pediu permissão para brilhar. Ela apenas respondeu à voz do Criador. E é impossível ouvir essa verdade e permanecer indiferente. Se essa palavra já começa a tocar seu coração, permaneça até o fim, porque o que Deus inicia, Ele sempre revela por completo. Deus separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite. O tempo começou a existir. O primeiro dia foi estabelecido. O caos começou a se tornar cosmos. O Criador estava organizando aquilo que Ele mesmo havia trazido à existência. Assim também, quando Deus começa a agir, Ele não termina no meio do caminho. Cada etapa tem um propósito, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o resultado final. E se você sente que Deus está falando com você agora, não guarde isso só para si. Escreva nos comentários o que essa palavra já despertou no seu coração. Esse simples gesto pode ser o primeiro passo de algo que Deus está começando hoje. Curta este vídeo como um sinal de que você acredita no poder da palavra e continue conosco até o final, porque assim como no princípio, ainda há muito mais que Deus deseja revelar. A ordem da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o firmamento. Os céus foram estendidos como um grande véu, estabelecendo o espaço onde a vida respiraria. Nada foi feito por acidente. Cada detalhe carregava a intenção divina. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas, fez aparecer a terra seca e ordenou que ela produzisse vegetação. Árvores, plantas, sementes, tudo segundo a sua espécie. A vida vegetal nasceu antes do homem, preparada para sustentá-lo. Deus sempre prepara antes de entregar. No quarto dia, Deus criou os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para marcar tempos e estações. O universo passou a funcionar como um relógio perfeito, obediente à ordem do Criador. No quinto dia, Deus encheu os mares com seres vivos e os céus com aves. A vida começou a se mover, a nadar, a voar. O mundo deixou de ser silencioso. A criação começou a cantar. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A criação do homem, imagem e semelhança. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferente de tudo o que havia sido criado, o homem não nasceu apenas da palavra, mas das mãos de Deus. Do pó da terra, ele formou o corpo. Então, soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente. Adão não abriu os olhos para o caos, mas para a glória. Ele nasceu em um mundo pronto, criado para governar, para cuidar, para se relacionar. Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação. O domínio não era exploração, era responsabilidade. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de abundância, beleza e comunhão. Ali, Deus andava com o homem. Não havia medo, não havia vergonha, não havia distância. A criação vivia em perfeita harmonia. A mulher, isso é a aliança do amor. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Nenhum animal podia preencher aquilo que só alguém da mesma essência poderia. Deus fez Adão cair em profundo sono e de sua costela formou a mulher. Eva não foi criada do pó, mas do homem, para caminhar ao lado.
como auxiliadora idônea. Eles eram um só nus, sem vergonha, sem culpa. O casamento nasceu no Éden, antes do pecado, como reflexo da unidade divina. No centro do jardim estavam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu liberdade, mas também deu um limite. A obediência seria o selo do amor. A queda, quando o pecado entra no mundo. A serpente apareceu, astuta, questionando a palavra de Deus. A dúvida foi plantada. Eva olhou para o fruto, desejou o que Deus havia proibido. Adão, ao seu lado, escolheu desobedecer. O pecado entrou no mundo. Os olhos se abriram, mas não para a glória. Abriram-se para a culpa. O medo substituiu a comunhão. Eles se esconderam. Deus desceu ao jardim e chamou: "Onde estás?" Não porque Deus não soubesse, mas porque o homem havia se perdido. A consequência veio: dor, trabalho árduo, morte espiritual. O Éden foi fechado, mas no meio do juízo, Deus liberou uma promessa. Da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A redenção havia sido anunciada. Caim e Abel, o pecado se aprofunda. Caim e Abel eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas carregavam corações diferentes diante de Deus. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, porém Abel ofereceu o melhor, com fé e reverência, enquanto Caim entregou algo sem devoção verdadeira. Deus atentou para Abel, não apenas por causa da oferta, mas por causa do coração. A rejeição despertou inveja, ira e ressentimento em Caim. Mesmo advertido por Deus de que o pecado estava à porta, Caim escolheu ignorar o alerta. O resultado foi trágico, o primeiro assassinato da história. O pecado, antes interno, agora manchava a terra com sangue, revelando como a desobediência cresce quando não é confrontada. Noé, juízo e misericórdia. A humanidade se multiplicou, mas a corrupção cresceu. O coração do homem tornou-se continuamente mau. Deus se entristeceu, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Um homem justo em meio a uma geração perversa. Deus anunciou o dilúvio. Noé construiu a arca em obediência, mesmo sendo zombado. Quando as águas vieram, tudo pereceu, exceto aquilo que estava dentro da arca. Deus se lembrou de Noé. As águas baixaram. Um novo começo surgiu. O arco-íris foi colocado como sinal da aliança. A misericórdia venceu o juízo. A Torre de Babel, a soberba humana. Após o dilúvio, a humanidade voltou a crescer e a se espalhar pela terra. Porém, em vez de obedecer à ordem de Deus para se multiplicar e ocupar toda a criação, os homens decidiram se unir para exaltar a si mesmos. Construíram uma cidade e uma torre que alcançaria os céus, não para glorificar a Deus, mas para fazer um nome para si. A soberba tomou o lugar da dependência. Deus então confundiu as línguas, interrompendo o projeto humano e espalhando as nações. Babel revela que toda tentativa de alcançar o céu sem Deus termina em confusão, pois somente a obediência conduz à verdadeira unidade. Abraão, o chamado da fé. Deus escolheu Abraão quando ele ainda vivia em meio à idolatria de sua terra. O chamado foi claro e desafiador. Deixar sua casa, sua parentela e sua segurança para seguir rumo a um destino desconhecido. Deus não mostrou o caminho completo, apenas fez promessas. Uma grande nação, uma descendência numerosa e uma bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Abraão obedeceu pela fé, mesmo sem ver. Sua caminhada foi marcada por falhas e aprendizados, mas Deus permaneceu fiel. Ao mudar seu nome para Abraão, o Senhor reafirmou a aliança, mostrando que a promessa não dependia da força humana, mas da fidelidade divina. Isaque, Jacó e a transformação. Isaque nasceu como cumprimento direto da promessa feita a Abraão, mostrando que Deus age além das limitações humanas. Sua vida foi marcada pela obediência silenciosa e pela continuidade da aliança. Já Jacó, seu filho, iniciou sua jornada de forma oposta, usando astúcia, engano e estratégias próprias para alcançar aquilo que Deus já havia prometido. Ele enganou seu irmão Esaú, fugiu por medo e viveu anos de incerteza. Porém,
Em sua caminhada, Jacó teve encontros decisivos com Deus, especialmente quando lutou durante a noite à beira do ribeiro de Jaboque. Ali, ele deixou de confiar em sua própria força e foi quebrantado. Seu nome foi mudado para Israel, simbolizando uma nova identidade. A transformação de Jacó revela que Deus não escolhe os perfeitos, mas aperfeiçoa aqueles que se rendem. José, o propósito. No sofrimento, José foi escolhido por Deus ainda jovem e recebeu sonhos que revelavam um futuro de autoridade. Mas antes do cumprimento das promessas, veio o caminho do sofrimento. Invejosos, seus próprios irmãos o traíram, venderam-no como escravo e tentaram apagar sua existência. No Egito, José enfrentou injustiças, falsas acusações e o esquecimento na prisão. Ainda assim, a Bíblia afirma repetidamente que o Senhor estava com José. O sofrimento não anulou o chamado, apenas o amadureceu. Cada dor, cada espera e cada silêncio serviram para prepará-lo para o propósito maior. Quando finalmente foi exaltado, José salvou nações da fome e reconciliou sua família. Sua história revela que Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma a dor em instrumento de salvação e cumpre seus planos no tempo perfeito. O fim de Gênesis, promessas que continuam. O livro de Gênesis se encerra longe da terra prometida, com a família de Israel estabelecida no Egito. À primeira vista, o cenário parece contradizer tudo o que Deus havia prometido a Abraão. Contudo, o encerramento não representa um fracasso, mas um período de preparação. José, agora governador, garante sustento ao seu povo, e a promessa continua viva, mesmo em terra estrangeira. Antes de morrer, Jacó abençoa seus filhos, profetizando sobre o futuro das tribos. José, por sua vez, encerra sua história reafirmando a fidelidade divina, declarando que Deus certamente visitaria seu povo e os conduziria de volta à terra prometida. Gênesis termina com um corpo em um caixão, mas com a esperança intacta. Deus nunca abandona suas promessas. Ele apenas trabalha no tempo certo para cumpri-las. Um chamado para responder à voz de Deus. Se tudo começou quando Deus falou, então a pergunta final não é sobre o passado, é sobre você. O Gênesis não é apenas a história da criação do mundo, é o retrato do início de cada vida que decide ouvir a voz do Criador. O mesmo Deus que disse haja luz, continua chamando homens e mulheres para saírem da escuridão e caminharem em propósito. E agora, depois de ouvir essa palavra, você não está aqui por acaso. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. Sua palavra pode fortalecer alguém que também está ouvindo essa mensagem agora. Curta este vídeo como um sinal de gratidão a Deus por tudo o que Ele já fez e continua fazendo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que existe um começo novo preparado pelo Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. E se você deseja continuar caminhando pela palavra, aprendendo, crescendo e sendo transformado, inscreva-se no canal. Aqui, a Bíblia não é apenas lida, ela é vivida. Porque quando Deus fala, algo sempre começa. E talvez hoje seja o começo de algo eterno na sua vida.